Você não é mais da família, meu filho disse. O que veio depois doeu mais. Eu estava na porta da casa que ajudei a comprar, segurando uma sacola com o bolo de cenoura que o Pedro sempre adorou, quando ouvi essas palavras saírem da boca dele. Você não é mais da família, mãe. A partir de hoje, eu prefiro que você não venha mais aqui. Ele falou isso olhando para o chão, sem coragem de encarar meus olhos enquanto a Júlia, minha nora, observava tudo da janela da sala com um sorriso fino nos lábios. Eu tinha 53 anos e, naquele momento, de pé na calçada, senti como se tivesse perdido tudo o que construí em 30 anos de dedicação. Mas o que eu ainda não sabia é que aquela humilhação seria apenas o começo de uma transformação que mudaria para sempre a forma como todos me enxergavam. Meu nome é Vera, sou professora aposentada, moro sozinha num apartamento de 2 quartos em Campinas e durante toda a minha vida adulta fui mãe antes de ser qualquer outra coisa. O Pedro é meu único filho. Criei ele sozinha depois que o pai dele nos abandonou, quando o menino tinha apenas 5 anos. Não foi fácil. Trabalhei em 2 escolas durante anos, dei aulas particulares à noite, vendi brigadeiro nos finais de semana. Tudo para que ele não sentisse falta de nada. Para que ele tivesse roupas boas, material escolar completo, para que pudesse fazer o cursinho preparatório quando chegou a hora do vestibular. Lembro de noites em que eu dormia 4 horas porque precisava corrigir provas e preparar aulas. E mesmo assim, acordava cedo para fazer o café da manhã dele, para garantir que ele saísse de casa bem alimentado. Abri mão de relacionamentos, de viagens, de roupas novas para mim. Minha vida inteira girou em torno daquele menino. E eu não me arrependo disso. Ou pelo menos eu achava que não me arrependia. O Pedro sempre foi um bom aluno. Inteligente, dedicado, responsável. Passou em engenharia na Unicamp, formou-se com honras, conseguiu um emprego excelente numa multinacional. Eu estava tão orgulhosa. Sentia que todos aqueles anos de sacrifício tinham valido a pena. Ele conheceu a Júlia no trabalho. Ela era da área de marketing, vinha de uma família com dinheiro, tinha aquele jeito de quem sempre teve tudo. Desde o primeiro dia, percebi que ela me olhava de um jeito diferente. Como se eu fosse menos. Como se meu apartamento simples, minha roupa de magazine, meu jeito de professora primária fossem motivo de vergonha. Mas eu engoli. Engoli porque meu filho parecia feliz, porque ele sorria quando estava com ela, porque eu achava que com o tempo ela ia me aceitar, ia perceber que eu também fazia parte daquela história. Eles casaram 3 anos depois de se conhecerem. A cerimônia foi num clube elegante, com mais de 200 convidados. Eu paguei meu vestido com o 13º, um vestido simples, azul marinho, nada muito chamativo. Não queria ofuscar a noiva, não queria criar problemas. No dia do casamento, a mãe da Júlia usou um vestido caríssimo, joias de verdade, e foi tratada como realeza. Eu fiquei num canto, sorrindo para as fotos, tentando não atrapalhar. A primeira vez que senti que algo estava errado de verdade foi 6 meses depois do casamento. Eu tinha ligado para o Pedro 3 vezes durante a semana e ele não atendeu nenhuma. Mandei mensagens, nada. Fiquei preocupada, pensei que algo tinha acontecido. No sábado não aguentei e fui até a casa deles. Toquei a campainha. A Júlia abriu a porta de roupão, com cara de sono. Eram 11 horas da manhã. Vera, o que você está fazendo aqui? Perguntou sem me convidar para entrar. Eu vim ver o Pedro. Ele não atende minhas ligações. Fiquei preocupada. Expliquei. Ela suspirou, impaciente. Ele está dormindo? A gente teve uma semana cansativa. Você podia ter avisado antes de aparecer. Senti um aperto no peito, mas sorri, educada. Desculpa, eu só queria ter certeza de que estava tudo bem. Ela ficou parada na porta sem se mexer. Tá tudo bem. Agora, se você não se importa, a gente precisa descansar. E fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada por alguns segundos, sem acreditar. Meu filho estava dentro daquela casa e nem sabia que eu tinha ido visitá-lo. Ou sabia e não quis me ver. Voltei para casa com um peso no peito que não conseguia explicar.
Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Os meses seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações que eu tentava ignorar. O Pedro começou a demorar dias para responder minhas mensagens. Quando eu perguntava se podíamos almoçar juntos, ele dizia que estava sem tempo. Quando eu sugeria visitá-los, ele inventava desculpas. A gente está reformando, mãe. A casa está uma bagunça. A Júlia não está se sentindo bem. Melhor deixar para outro dia. Estamos com muito trabalho. Outra hora a gente se vê. Eu aceitava tudo. Acreditava em tudo. Porque eu queria acreditar que meu filho ainda me amava. Ainda se importava. Ainda lembrava de mim. Até que chegou o meu aniversário. 53 anos. Não esperei festa. Não esperei presente caro. Só queria um almoço, uma ligação, uma visita. Algo que mostrasse que eu ainda importava. O dia amanheceu e eu acordei com esperança. Arrumei o apartamento, fiz um bolo simples, esperei. Meio-dia passou, 1 hora, 2 horas. O telefone não tocou, nenhuma mensagem. Às 4 da tarde, eu não aguentei e liguei para ele. Tocou, tocou, tocou. Ninguém atendeu. Mandei mensagem. Filho, hoje é meu aniversário. Você lembrou? Ele respondeu 3 horas depois. Ah, mãe, desculpa. Eu e a Júlia estamos num churrasco na casa dos pais dela. Parabéns. A gente se vê outro dia. Fiquei olhando para aquela mensagem por minutos que pareceram horas. Parabéns. A gente se vê outro dia. Como se eu fosse uma conhecida. Uma colega de trabalho. Não a mulher que abriu mão de tudo por ele. Passei aquela noite sozinha no escuro da sala, sem comer o bolo, sem vontade de fazer nada. E foi ali, naquele silêncio frio do apartamento vazio, que algo começou a mudar dentro de mim. Uma raiva pequena, discreta, mas que não ia mais embora. 2 semanas depois, descobri por acaso, através de uma amiga que era vizinha da minha cunhada, que a Júlia estava grávida. Grávida de 3 meses. E eu, a avó, não sabia de nada. Liguei para o Pedro, o coração acelerado, misturando alegria com mágoa. Pedro, é verdade que a Júlia está grávida? Ele demorou para responder. É, mãe, é verdade. E você não ia me contar? A gente ia contar, mas estava esperando o momento certo. Momento certo. 3 meses de gestação e eles estavam esperando o momento certo para me avisar que eu ia ser avó. E quando seria esse momento certo, Pedro? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele ficou irritado. Mãe, não começa. A gente está com muita coisa na cabeça, não dá para ficar pensando em todo mundo o tempo todo. Todo mundo. Eu era todo mundo. Não era a mãe dele, era todo mundo. Tá bom, Pedro, desculpa incomodar. Desliguei antes que ele pudesse responder. E percebi que minhas mãos estavam tremendo. Não de tristeza, de raiva. Nos meses seguintes, a gravidez da Júlia avançou e eu continuei sendo mantida à distância. Eles não me convidavam para os ultrassons, não me mostravam as fotos do bebê, não me consultavam sobre nada. Quando eu perguntava, o Pedro dizia que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar, que eles tinham tudo sob controle. A mãe da Júlia, por outro lado, estava envolvida em cada detalhe. Ela escolheu o enxoval, decorou o quarto, organizou o chá de bebê. Eu só fiquei sabendo do chá de bebê porque uma conhecida me marcou numa foto do evento nas redes sociais. Eram mais de 50 pessoas. Decoração cara, mesa farta, presentes caríssimos. E eu, a avó paterna, não tinha sido convidada. Liguei para o Pedro assim que vi a foto. Por que eu não fui convidada para o chá de bebê do meu neto? Ele suspirou impaciente. Mãe, foi uma coisa pequena, só família próxima. Eu não sou família próxima. Você sabe que não é isso. A Júlia organizou, ela convidou as pessoas que ela queria. Eu não posso controlar tudo. Você não pode controlar tudo. Mas você podia ter me defendido. Podia ter exigido que eu estivesse lá. Podia ter lembrado para sua esposa que eu também sou família. Mas você não fez nada disso. Desliguei sem me despedir. E comecei a entender que eu não era mais prioridade.
Não era mais importante. Talvez nunca tivesse sido. O bebê nasceu em agosto. Um menino. Gabriel. Eu só soube pelo grupo da família no aplicativo de mensagens, onde a Júlia postou uma foto do hospital. Fui visitá-los no dia seguinte. Levei um presente simples, um macacão branco que comprei numa loja do centro. Quando cheguei no quarto, a mãe da Júlia já estava lá, segurando o bebê, sorrindo, tirando fotos. Eu fiquei ali, na porta, esperando. Ninguém me chamou para entrar. Ninguém ofereceu o bebê para eu segurar. Eu tive que pedir. Posso pegar ele um pouquinho? A Júlia olhou para a mãe dela, como se precisasse de autorização. A sogra passou o bebê para ela, e só então a Júlia, com má vontade, estendeu o Gabriel para mim. Segurei meu neto pela primeira vez com as mãos trêmulas, com o coração apertado, sentindo que aquele momento deveria ser especial, mas estava sendo roubado de mim. Fiquei 5 minutos. 5 minutos antes que a Júlia dissesse que precisava amamentar, que era melhor eu ir embora, que ela estava cansada. Saí daquele hospital com uma clareza dolorosa. Eu não era bem-vinda. Eu não fazia parte. Eu era um incômodo. Durante os primeiros meses de vida do Gabriel, tentei me fazer presente. Mandava mensagens perguntando como o bebê estava, oferecendo ajuda, me colocando à disposição. As respostas eram sempre curtas, educadas, distantes. Tá tudo bem. Obrigado. A gente se fala depois. Até que um dia, em novembro, decidi aparecer sem avisar. Levei uma sopa que fiz de manhã. Pensei que a Júlia, recém-mãe, pudesse estar cansada, sem tempo para cozinhar. Toquei a campainha. O Pedro atendeu. Quando me viu, a expressão dele mudou. Não era alegria, era contrariedade. Mãe, o que você está fazendo aqui? Trouxe uma sopa para vocês. Pensei que a Júlia pudesse estar cansada. Ele não pegou a sacola. Ficou parado na porta, bloqueando a entrada. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você não pode ficar aparecendo sem avisar. A Júlia não gosta de surpresas. Eu só queria ajudar, Pedro. Você está ajudando indo embora. As palavras dele me acertaram como um tapa. Você está ajudando indo embora. Fiquei parada, segurando aquela sacola ridícula com a sopa que ninguém queria, sentindo a humilhação queimar meu rosto. Tá bom? Foi tudo o que consegui dizer. Voltei para casa. Coloquei a sopa na geladeira. Sentei no sofá e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de vergonha. Chorei porque finalmente entendi que eu tinha perdido meu filho. Que ele tinha escolhido. E não tinha me escolhido. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Os meses seguintes foram de silêncio. Eu parei de ligar, parei de mandar mensagens, parei de aparecer. Esperei. Esperei que ele sentisse minha falta, que percebesse minha ausência, que lembrasse de mim. Nada. O Natal chegou. Eu não fui convidada para a ceia. Passei sozinha, comendo uma pizza congelada, assistindo televisão, tentando não pensar em onde meu filho estava, em quem estava segurando meu neto, em como eles estavam rindo e celebrando sem mim. No Réveillon, a mesma coisa. Silêncio. Janeiro chegou quente, pesado. E foi naquele mês que aconteceu o que quebrou o que ainda restava. Era aniversário de 1 ano do Gabriel. Eu vi os preparativos nas redes sociais. Festa em casa, decoração de astronauta, bolo cenográfico, fotógrafo profissional. Não recebi convite, nem por mensagem, nem por engano. Decidi ir mesmo assim. Comprei um presente, um carrinho de brinquedo, embrulhei com capricho. Coloquei meu melhor vestido, penteei o cabelo. Cheguei na casa deles às 3 da tarde, horário da festa. A rua estava cheia de carros, música alta, crianças correndo no jardim. Caminhei até a porta com o presente debaixo do braço, o coração batendo forte. Toquei a campainha. A Júlia abriu. Quando me viu, o sorriso que estava no rosto dela desapareceu na hora. Vera, o que você está fazendo aqui? Eu vim para o aniversário do meu neto. Ela olhou para trás, nervosa, como se estivesse procurando alguém. Você não foi convidada.
Eu sei. Mas ele é meu neto. Eu tinha que estar aqui. Ela respirou fundo, cruzou os braços. Olha, Vera, eu vou ser direta com você. Você não é bem-vinda aqui. Você é inconveniente, você não respeita nossos limites, você aparece sem avisar, você insiste em se meter onde não é chamada. Eu não quero você na minha casa. Não quero você perto do meu filho. E se depender de mim, você não vai mais fazer parte da nossa família. Fiquei paralisada. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como se tivessem sido gritadas. Não é bem-vinda? Não quero você perto do meu filho. Não vai mais fazer parte da nossa família. Cadê o Pedro? Consegui perguntar, a voz saindo fraca. Ele está aqui, mas ele concorda comigo. Eu quero ouvir isso dele. Ela revirou os olhos irritada, mas se virou e chamou. Pedro, vem aqui. Ele apareceu alguns segundos depois com o Gabriel no colo. O menino estava com uma roupinha de astronauta, sorrindo, lindo. Meu neto, que eu mal conhecia. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou o Pedro, a voz cansada. Eu vim para o aniversário do Gabriel. Ele olhou para a Júlia, depois para mim. Mãe, a gente não te convidou. Eu sei. Mas eu sou a avó dele, Pedro. Eu tinha que estar aqui. Você não podia simplesmente respeitar a nossa decisão? Que decisão? A decisão de me excluir da vida do meu próprio neto? Ele suspirou, passou a mão no rosto, cansado. Mãe, você não entende. Você é difícil. Você aparece sem avisar. Você cobra a atenção o tempo todo. Você não respeita nosso espaço. A Júlia não aguenta mais. E eu também não. Eu sou difícil? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Eu que criei você sozinha, que abri mão de tudo por você, que trabalhei feito uma condenada para você não passar necessidade, eu sou difícil? Isso é passado, mãe. Eu te agradeço por tudo. Mas eu tenho uma família agora. E você precisa entender que você não é o centro da minha vida. Não sou o centro da sua vida. Claro que não sou. Nunca fui. Olhei para ele, para aquele homem que eu não reconhecia mais. E senti algo se romper dentro de mim. Algo que tinha segurado por meses, por anos talvez. Tá bom, Pedro? Falei, a voz saindo gelada, firme. Eu entendi. Você não quer que eu faça parte da sua vida. Você não me quer perto do seu filho. Você acha que eu sou um peso, um incômodo, alguém que você tem que aguentar por obrigação. Então tá bom, eu vou embora. E não volto mais. Mas saiba de uma coisa. Um dia você vai entender o que é criar um filho sozinho, abrir mão de tudo, se sacrificar até não poder mais. E quando esse dia chegar, quando você precisar de alguém e não tiver ninguém, você vai lembrar dessa conversa. Você vai lembrar de como me tratou. E vai doer. Vai doer muito. Joguei o presente no chão na frente dos dois e saí. Caminhei pela rua cheia de carros, passando pelas crianças que brincavam, pelas mães que conversavam animadas, pelo mundo que continuava girando como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa, tranquei a porta, deitei no sofá e não chorei. Não tinha mais lágrimas. Só tinha raiva e clareza. Naquela noite, bloqueei o número do Pedro. Bloqueei nas redes sociais. Apaguei as fotos. Guardei tudo o que tinha dele numa caixa e coloquei no fundo do armário. Decidi que ia seguir em frente. Sem ele, sem o Gabriel, sem ninguém que não me respeitasse. 2 dias depois, o Pedro tentou me ligar de outro número. Não atendi. Mandou mensagem. Não respondi. Ele apareceu no meu apartamento no final de semana seguinte. Eu não abri a porta. Ficou tocando a campainha por 10 minutos, gritando meu nome do lado de fora. Eu fiquei sentada na cozinha, quieta, esperando ele ir embora. E ele foi. Passou 1 mês, 2 meses, silêncio total. E sabe o que aconteceu? Nada. A vida continuou. O mundo não acabou. Eu não morri de tristeza. Pelo contrário, comecei a viver. Voltei a sair com minhas amigas da época da escola, a Neuza e a Sônia. Comecei a fazer aula de artesanato nas terças e quintas. Entrei num grupo de caminhada no parque. Conheci gente nova,
gente boa, gente que me tratava com respeito, que me valorizava, que ria das minhas piadas, que me ligava só para saber como eu estava. Comecei a viajar, pequenas viagens, fins de semana em cidades do interior, praias no litoral norte. Gastei o dinheiro que eu guardava para dar de presente para o Pedro, para o Gabriel. Gastei comigo. Comprei roupas novas, fiz as unhas toda semana, cuidei de mim. E pela primeira vez em décadas eu me senti leve, livre, digna. Em abril, 3 meses depois daquela festa maldita, o Pedro apareceu de novo. Dessa vez eu abri a porta. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras fundas, a barba por fazer. Mãe, eu preciso conversar com você. Não tem nada para conversar, Pedro. Por favor, só me escuta. Deixei ele entrar. Ficamos em pé na sala, um de frente para o outro. O que você quer? Perguntei, a voz fria. Ele respirou fundo. Eu errei, mãe. Eu errei muito. Eu deixei a Júlia me controlar, me afastar de você. Eu não tive coragem de te defender, de colocar limites nela, de fazer valer o que eu sabia que era certo. E eu perdi você. Eu perdi minha mãe. Você não me perdeu, Pedro. Você me descartou. Eu sei. E eu tô pedindo desculpa. Desculpa não apaga o que aconteceu. Não apaga a humilhação, a dor, o desrespeito. Eu sei, mãe. Eu sei que eu fui um péssimo filho. Mas eu quero consertar. Eu quero te ter de volta na minha vida. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha criado, que eu tinha amado mais do que tudo, e senti uma tristeza profunda. Pedro, você me tem de volta na sua vida quando você me respeitar, quando você me defender, quando você me tratar como eu mereço ser tratada, e não quando for conveniente para você, quando for de verdade. Eu prometo que vou ser diferente. Promessa é fácil, Pedro. Difícil é cumprir. Ele saiu dali com a cabeça baixa, derrotado. E eu fiquei ali, firme, sem ceder, porque eu tinha aprendido algo importante. Amor não é sacrifício incondicional. Amor não é aceitar qualquer coisa. Amor não é se anular. Amor é respeito mútuo, é presença, é escolha. E se alguém não te escolhe, não te respeita, não te valoriza, você tem o direito de se afastar. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de viver em paz. Os meses seguintes foram de reconstrução. O Pedro tentou se reaproximar algumas vezes, mandava mensagens, pedia para conversarmos, dizia que a situação em casa estava complicada, que a Júlia estava exigente, que ele estava cansado. Eu respondia educadamente, mas mantinha distância. Não ia correr de volta só porque ele estava precisando de apoio. Não ia me colocar em segundo plano de novo. Em junho, ele apareceu no meu apartamento sem avisar, dessa vez com o Gabriel no colo. O menino estava maior, com 1 ano e meio, os olhos curiosos, o cabelo escuro igual ao do pai. Mãe, eu trouxe o Gabriel para te conhecer. Olhei para aquele menino, meu neto, que eu mal tinha segurado. Senti um aperto no peito, mas não cedi. Por que agora, Pedro? Porque eu percebi que estava errado. Porque eu quero que meu filho conheça a avó. Porque você merece isso. Eu sempre mereci, Pedro. Mas você não achou que eu merecia antes. Eu sei, e eu estou tentando consertar. Deixei eles entrarem. O Gabriel ficou com medo de mim no começo, se agarrou no pai, olhou para mim com desconfiança. Não forcei nada. Sentei no sofá, ofereci um biscoito, conversei baixo, deixei ele vir até mim no tempo dele. E aos poucos ele foi se soltando. Pegou um brinquedo, mostrou para mim, sorriu. E naquele sorriso eu vi uma possibilidade, não de voltar atrás, não de esquecer, mas de reconstruir. Diferente, com limites, com respeito. O Pedro começou a me visitar uma vez por semana. Sempre com o Gabriel. Sempre educado, respeitoso, pedindo licença, agradecendo. Eu não perguntava sobre a Júlia. Ele não falava. Era como se existisse um acordo tácito entre nós. Ela não fazia parte daquele espaço.
E eu não ia fingir que estava tudo bem. Em agosto, no aniversário de 2 anos do Gabriel, eu não fui convidada para a festa de novo. Mas dessa vez, não me importei. O Pedro veio me visitar no dia seguinte com o menino e trouxe um pedaço de bolo. Desculpa por não te convidar, mãe. A Júlia ainda não está pronta para te ter lá. Eu sei, e tudo bem. Eu não preciso estar na festa para ser avó. Eu preciso estar na vida dele. E você está me dando isso. Aos poucos, mas tá. Ele sorriu, aliviado. E eu percebi que ele estava aprendendo. Devagar, mas estava. Em setembro aconteceu algo que eu não esperava. A Júlia pediu o divórcio. O Pedro me contou numa tarde de quarta-feira, a voz cansada, os olhos vermelhos. Ela disse que não me ama mais, que se casou comigo por pressão da família, que nunca foi feliz, que quer recomeçar. E você? O que você quer? Eu quero ficar com o Gabriel. Quero ter a guarda compartilhada, pelo menos. Mas ela está dificultando tudo. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de abraçar meu filho. Mas me contive. Coloquei a mão no ombro dele, firme. Você vai conseguir, Pedro. Você vai lutar pelo seu filho. E você vai conseguir. Eu não sei se consigo fazer isso sozinho, mãe. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Mas só se você me respeitar. Só se você me tratar como eu mereço. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu vou, mãe. Eu juro que vou. E dessa vez eu acreditei. Os meses seguintes foram difíceis para ele. A separação foi dolorosa, cheia de brigas, de advogados, de acusações. A Júlia tentou usar minha ausência contra ele, dizendo que o Pedro não tinha suporte familiar, que eu era uma mãe ausente, que ele não tinha condições de cuidar do Gabriel sozinho. Eu poderia ter me vingado. Poderia ter testemunhado contra ele, confirmado que realmente fiquei longe, jogado na cara dele tudo o que ele me fez. Mas não fiz isso, porque a vingança não me interessava. A justiça, sim. Escrevi uma carta para o juiz. Contei minha versão. Disse que fui afastada propositalmente, que tentei estar presente e fui impedida, que meu filho está tentando consertar os erros e que eu acredito na capacidade dele de ser um bom pai. A carta ajudou. O juiz concedeu a guarda compartilhada. O Pedro ficou com o Gabriel em semanas alternadas. E nas semanas em que o menino estava com ele, eu passei a fazer parte da rotina. Buscava o Gabriel na creche quando o Pedro estava trabalhando, fazia almoço para os dois. Brincava, lia histórias, colocava para dormir. E aos poucos fui me tornando avó de verdade. Não aquela avó invisível, descartável, que só aparece quando é conveniente, mas aquela avó que está presente, que participa, que importa. O Pedro mudou. Não completamente, não de uma hora para outra. Mas ele começou a me ligar durante a semana, só para conversar. Começou a me perguntar como eu estava, o que eu estava fazendo, se eu precisava de alguma coisa. Começou a me incluir nas decisões sobre o Gabriel, a me consultar, a me respeitar. E eu percebi que a distância tinha ensinado algo para nós dois. Para ele, o valor da presença. Para mim, o valor dos limites. Em dezembro, quase um ano depois daquela festa horrível, o Pedro organizou um aniversário pequeno para o Gabriel na casa dele. Chamou meia dúzia de crianças, alguns amigos próximos, e me convidou. Cheguei cedo, ajudei a arrumar, enchi bexigas, preparei os salgadinhos. Quando as crianças chegaram, quando o Gabriel soprou a velhinha, quando todos cantaram parabéns, eu estava lá, no centro. Não como uma convidada, como a avó, como alguém que pertencia. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa. Hoje, aos 55 anos, eu tenho uma vida que é minha. Tenho amigas, tenho hobbies, tenho projetos. Faço aulas de dança de salão às sextas. Viajo pelo menos uma vez por trimestre. Reformei o apartamento. Pintei as paredes de cores alegres. Comprei móveis novos. Cuido de mim, da minha saúde, da minha aparência, da minha paz. E tenho meu filho e meu neto na minha vida.
Não do jeito que eu imaginei, não do jeito que eu sonhei, mas de um jeito real, respeitoso, saudável. O Pedro ainda comete erros. Às vezes esquece de me ligar, às vezes fica ausente, às vezes volta aos velhos padrões. Mas quando isso acontece, eu não deixo passar. Eu falo, eu cobro, eu imponho limites. E ele ouve, porque ele aprendeu que eu não estou mais disposta a aceitar migalhas, que eu não vou mais implorar por atenção, que eu tenho dignidade e que dignidade não se negocia. A Júlia refez a vida, casou de novo, teve outro filho, não nos falamos, e está tudo bem. Não guardo rancor, mas também não finjo que nada aconteceu. Ela fez suas escolhas, eu fiz as minhas, e cada um segue seu caminho. O Gabriel agora tem 3 anos. É um menino esperto, carinhoso, cheio de energia. Me chama de vovó Vera. Pede para dormir na minha casa. Diz que gosta do meu macarrão, do meu brigadeiro, das histórias que eu conto antes de dormir. E quando ele me abraça, quando ele encosta a cabecinha no meu colo, quando ele diz que me ama, eu sinto que tudo valeu a pena. Não o sofrimento, não a humilhação, mas a luta, a resistência, a decisão de não me anular. Aprendi que ser mãe não é ser escrava, que ser avó não é ser invisível, que amar não é aceitar qualquer coisa, que respeito se exige, que limites se impõem, que dignidade se protege. Aprendi que as pessoas só nos tratam mal quando permitimos, que podemos amar alguém e ainda assim nos afastar, que perdão não é esquecer, que reconstrução não é voltar ao que era antes, mas criar algo novo, mais sólido, mais verdadeiro. Aprendi que eu sou importante, que eu mereço respeito, que eu mereço amor. Não por obrigação, mas por escolha. E hoje, quando olho no espelho, eu vejo uma mulher que sobreviveu, que lutou, que não desistiu de si mesma. Vejo uma mulher com rugas, com cabelos grisalhos, com marcas de cansaço, mas também vejo uma mulher com brilho nos olhos, com dignidade no sorriso, com força na postura. Vejo uma mulher que aprendeu a se respeitar, que aprendeu a se amar, que aprendeu a dizer não e que não se arrepende disso. Se você está passando por algo parecido, se você está sendo desrespeitada, humilhada, deixada de lado pela sua própria família, saiba que você não está sozinha. Sei que dói. Sei que parece impossível se afastar, colocar limites, dizer não. Sei que o medo de perder é maior do que a vontade de se proteger. Mas também sei que quando você se respeita, quando você se valoriza, quando você se coloca em primeiro lugar, as coisas mudam, as pessoas mudam, ou vão embora. E se forem embora, é porque não te mereciam mesmo. Você não precisa aceitar desrespeito em nome do amor. Você não precisa se anular para caber na vida de ninguém. Você não precisa implorar para ser vista, ouvida, valorizada. Você merece mais. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece paz. E se precisar se afastar para ter isso, se afaste. Sem culpa, sem medo, sem arrependimento. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você até o fim é você mesma. E você merece ser a sua própria prioridade. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se o Pedro vai continuar sendo esse filho presente que ele está tentando ser. Não sei se o Gabriel vai crescer me amando ou me esquecendo. Não sei se um dia a Júlia vai pedir desculpas ou se eu vou cruzar com ela na rua e sentir alguma coisa. Não sei de nada. Mas sei de uma coisa. Eu nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada. Nunca mais aceito migalhas de atenção. Nunca mais finjo que está tudo bem quando não está. Nunca mais me calo quando deveria falar, porque eu aprendi que dignidade não é negociável, que respeito não é opcional, que amor de verdade vem acompanhado de presença, de cuidado, de reciprocidade, e que eu mereço tudo isso. Não por ser perfeita, não por nunca ter errado, mas por ser humana, por ter valor, por existir. Se essa história tocou seu coração,
Compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e, se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigada por ter me ouvido. Obrigada por estar aqui. E lembre-se sempre, você merece respeito. Você merece amor. Você merece dignidade. Nunca esqueça disso.